Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Primeiro Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la. Se não trouxe por alguma razão, temos aqui projetado ali o texto. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolhe 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar, ou reparou o altar, em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então, arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Vamos falar com Deus? Interceda por nós, interceda por mim, interceda por cada irmão, para que Deus possa falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que temos de falar da Tua palavra. Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos usa mesmo sendo nós vasos imperfeitos. Senhor, que nesta noite nós possamos compreender o quanto é precioso para Ti, Senhor, nós sermos adoradores de um só Deus, de nós não termos outros deuses, outros motivos, outras necessidades que nos façam adorar a Ti em espírito e em verdade. Fala, Senhor, com Teu povo, em nome de Jesus, amém. Essa história, eu estou pegando o final, mas é uma história muito conhecida quando Elias tem um embate, tem não uma aposta, né, mas uma colocação sobre Deus verdadeiro. O ministério de Elias era um ministério de confrontos. A palavra de Deus diz que a Bíblia confronta. A Bíblia aponta tudo aquilo que nós temos fora do prumo para ser colocado no prumo, tudo aquilo que erramos, para que nós estejamos conscientes de que Deus nos chamou para darmos testemunho de um Deus vivo e verdadeiro. E as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos diferentes, não no sentido de somos melhores, mas somos diferentes, porque escolhemos servir a um Deus que é único, é todo-poderoso. Um Deus que não divide a glória dele com ninguém. E hoje pela manhã nós abordamos algumas coisas que entristecem a Deus, como a mentira, a maledicência, a bajulação, coisas que são falsas, coisas que têm por trás um espírito maligno
de engano, de falsidade e divisão. E tudo que Deus pretende é que nós nos abstenhamos dessas coisas, que nós nos separemos dessas coisas. E esse era o papel de Elias. João Batista é um segundo tipo de Elias, ou como se fosse a continuação do Elias. E às vezes, amados, nós ficamos um pouco entristecidos quando alguém, ou uma pregação, não é o caso aqui, eu creio que não, mas às vezes, puxa vida, uma pregação dura. Os discípulos também fizeram isso com Jesus, disseram assim: quem é que pode com uma palavra dura dessa? Vamos embora. E foram alguns embora, e Jesus disse: vocês podem ir se quiserem. E ele disse: para quem iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, antes de qualquer um de nós falar e parecer que nós estamos sendo duros, eu diria que nesses tempos que nós estamos passando, nós temos que ser o quanto mais duros possíveis. É como se nós estivéssemos educando os filhos e pegasse o filho pela gola e disse assim: presta atenção, alô, presta atenção, você corre perigo. Vão tentar fazer de tudo para você apostatar da fé, para você virar para o outro lado, o lado que não é o lado de Deus. A Bíblia, o tempo todo, nos alerta sobre os perigos que corremos. O apóstolo Paulo, lá quando ele viveu, tem mais de 2000 anos, ele disse: virão dias difíceis. Irmãos, como temos vivido tempos difíceis? E eu quero abordar aqui, nessa passagem que li agora, os versículos finais, quando Elias faz uma proposta aos profetas de Baal. Obviamente, irmãos, nós não estamos aqui, nem tudo que está aqui a gente tem que copiar e fazer. Não vou fazer porque fez. Então você vai andar sobre as águas, porque Pedro também andou. Não é? E nós não temos que ficar apostando. Vamos lá, aposta lá, faz lá que meu Deus faz aqui. Não. Mas isso é para mostrar a indignação de Deus contra os idólatras, de todas as coisas, não só de imagens, mas de todas as coisas, de opiniões. E Elias, depois de perceber que os profetas de Baal oraram, clamaram, fizeram um altar para eles, segundo os seus costumes, e nada tinha acontecido, Elias então primeiro restaura, porque eles fizeram uma bagunça, depredaram o altar, jogaram no chão, fizeram tudo, se lancetaram, cortaram. Aí chegou a vez de Elias. Essa é a história que acho que todos nós conhecemos. E Elias disse: vamos restaurar o altar e vamos começar. Eu não posso oferecer ao meu Deus aquilo que foi oferecido ao inimigo. Aquele altar era aquele altar, agora eu vou fazer um altar. Vamos erguer. E ali ele toma uma atitude. Eu quero falar sobre essa atitude dele de derramar a água sobre o altar. Se você me perguntar: pastor, o derramar da água significa isso que o senhor vai falar agora? Eu não creio que necessariamente tudo aquilo que ele fez com a intenção que a gente vai pregar. Mas eu posso pegar isso daí, aplicar nos nossos dias, aplicar no nosso momento que estamos vivendo e dizer: isso pode para nós significar isso. Portanto, nós vamos pegar aqui Elias pedindo que eles reconstruíssem o altar e enchessem umas vasilhas de água e molhassem o altar.
jogasse sobre o altar, onde depois seria ateado o fogo. E ele faz isso 3 vezes. Ele diz, faça, depois repitam, e agora faça de novo. Eu quero pegar isso daí e fazer uma comparação. O que pode significar para nós? A palavra de Deus diz e mostra que Jesus é a água da vida. Jesus mostra que Ele nos limpa através da palavra, a água que Ele representa, e Jesus nos mostra algumas coisas que simbolicamente a água pode fazer. Por exemplo, o batismo, onde mergulhamos e levantamos. E há outros, não vamos pregar sobre isso, mas eu quero pegar 3 pontos, 3 momentos aqui, da repetição da água. Por que Elias fez isso? Isso é uma licença poética nossa, do pregador, e eu posso aplicar isso nas nossas vidas. Assim como quando Samuel coloca uma marca dizendo que aquilo ali representa a vitória do povo de Deus, nós podemos usar aquilo como por que ele deixou uma marca. E aí você pode caminhar, porque a nossa vida é uma vida de marcas, precisa ser uma vida de marcas, marcas de Cristo, amém? Então, simbolicamente, eu quero imaginar 3 derramamentos de água sobre o altar, que era o altar que antes foi mostrado como o altar da idolatria, mas agora Elias vai usar esse altar com a outra conotação, vai usar esse altar para ensinamento. Ele ali era um representante de Deus, é como se fosse Deus falando, e ele estava ali ensinando o povo. Então, o primeiro derramamento foi para apagar a confiança do povo nos falsos deuses. O que é um falso Deus? Um falso Deus é aquele que diz que é Deus, mas não é Deus. Um falso Deus é aquele ou aquilo que se propõe a fazer uma coisa que só Deus pode fazer. É falso. Então, hoje seria um fake Deus, ou um Deus fake. Se nós tivéssemos, se Elias estivesse aqui hoje, ele ia colocar isso assim, isso é fake, isso não é Deus. Nós vamos mostrar o verdadeiro Deus. Mas o verdadeiro Deus ele vai mostrar, não porque é o Deus que mandou fogo do céu e queimou e atendeu Elias, mas é para mostrar o sobrenatural de Deus, aquele que tem poder para fazer as coisas que os outros deuses não têm. E como nós somos ingênuos, como nós acreditamos em coisas às vezes pequeninas, e substituímos o nosso Deus por aquilo que nós mesmos temos controle sobre aquilo. Então, não é somente entre os idólatras que há falsos deuses, entre nós também há. Muitos, literalmente, adoram muito mais, por exemplo, a sua denominação, a sua placa de igreja. Nós estamos aí, e eu não quero nem entrar nesses embates sobre a canção de Marajó. Eu tenho a minha opinião, mas não vou expor aqui. Mas a gente tem ouvido muita bobagem. Temos ouvido pessoas criticando, pessoas aprovando, e pessoas sem fundamento, pessoas pegando carona. Pessoas pegando carona. Mas a verdade é que nesses momentos, onde alguém levanta uma bola para dizer, opa, tem pessoas passando fome, tem pessoas sendo exploradas, tem pessoas morrendo, tem pessoas e tal, existem umas pessoas que ficam feridas, dizendo, a minha igreja não faz isso. Eu não fiz. Amém? Eu não fez, sua igreja não fez.
Mas a placa hoje tem sido de uma importância muito grande. Isso é uma idolatria. Pregadores, escritores, cantores. Eu vi um vídeo recentemente, eu não estou me lembrando de quem é, mas não importa. Está aí rodando aí, né? Tem vídeos bons, hein? Você tem que ter discernimento para ver os vídeos que passam aí. Instagram. Mas tem uns vídeos aí legais. E esse é uma pastora, se não me engano, falando, né? Que a igreja agora está acordando. Antigamente, a gente chamava para o louvor aquelas pessoas que só viviam de aeroporto para aeroporto. Vocês viram isso? Ouviram? Alguém viu? De aeroporto para aeroporto, e chamava. Esses eram que está no tempo, ela disse, Deus tem falado que está no tempo em que nós precisamos fazer os nossos louvores. Aliás, eu quero desafiar o nosso grupo de louvores. Não é possível que nós não possamos compor músicas. Amém? Diga o louvor, diga amém. Amém. Se precisar de mim para ajudar, pode falar. Eu vou sentar aqui e aplaudir. Eu vou ajudar dessa forma. Vocês vão fazer os hinos. Mas são pessoas que colocam o seu prestígio pessoal. Há irmãos, infelizmente, que estão trabalhando, e você olha e diz assim, que afinco, que prazer essa pessoa tem em trabalhar na obra de Deus. Mas se você precisar de falar assim, irmão, agora eu quero colocar uma outra pessoa fazendo isso, porque eu preciso que você dê oportunidade, é muito provável da pessoa sair da igreja, ou a pessoa reclamar, dizendo, eu fui injustiçado, eu fiz tanto. Eu já passei por isso, de ter que mexer ali, a pessoa não entender, e diz, como que você me toma o meu ministério? Que coisa linda, né? Idolatria pura. São falsos deuses. Há pouco tempo atrás, o nosso irmão Pedro Ponce pregou aqui no culto jovens, mas essa mensagem ela não vai ter fim, ela vai ter que continuar até Jesus voltar, e nós temos que prestar muita atenção. Nós confiamos no nosso dinheiro, nós confiamos nas nossas influências, nos nossos amigos, muito mais do que em Deus em algumas vezes. Nós confiamos em sugestões de amigos, confiamos naquilo que um amigo fala para nós sabermos se eu sigo a Jesus ou se eu não sigo a Jesus. Olha que coisa tremenda. Mas é exemplo do que aconteceu aos profetas de Baal. Eu creio que Deus vai pesar a mão sobre essas pessoas que trocam a soberania de Deus, o único Deus, por essas coisas. Por isso, o primeiro derramar, é a primeira atitude, é como se ele estivesse apagando, é como se ele estivesse colocando. Obviamente, irmãos, eu vou repetir, pastor, eu não encontro nenhum fundamento, eu li todos os... E ele não diz que ele jogou a água para apagar isso. Isso é o pastor Isaías que está pregando isso. É como se ele estivesse limpando da memória das pessoas, mostrando que não há um outro Deus, a não ser o Deus Jeová, o Todo-Poderoso. Mas há um segundo derramamento, que é o derramamento para apagar a confiança do povo nos rituais religiosos. Irmãos, eu não sei há quanto tempo você é crente. Eu não quero voltar lá para a roça, lá de Iguaçuí, onde as pessoas, o culto era só um órgão, harmônio, era um harmônio. Não. Mas se tiver, ou não tiver nada, um pandeiro, um violão, amém. Mas, por que Deus agia, e hoje Ele precisa de uma pirotecnia para que Ele possa agir? Os rituais religiosos, cada vez mais, a igreja que é simples, a nossa igreja é uma igreja simples, nosso louvor é isso que vocês viram aqui, né? São comprometidos, irmãos que oram. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar em muitas igrejas, aqui mesmo na região, músicos que tocam melhor do que os nossos músicos. Deve ter aí uma meia dúzia de 10 ou 20, deve ter, mas
Já tivemos bons músicos aqui, músico profissional, já tivemos, não aqui, só aqui agora, que alguns irmãos estão pensando de um ano atrás, não, desde que abrimos a igreja. Mas nós estamos preocupados, talvez com algo que nos faça receber a presença de Deus, sem que nós façamos esforço de receber a palavra de Deus, a presença de Deus. Quantos estão entendendo? Tem pessoa que para chorar precisa de uma música triste. Eu me lembro quando eu era criança. Ah, pastor Isaías, vai falar isso? Vou. Depois edita aí, né? Tinha uma pessoa que, tinha algumas pessoas, não eram muitas, mas eu conhecia algumas lá em Guaçuí, eu morava lá. Dessa época eu morava lá. Tinha um cantor chamado Teixeirinha. Isso não é do tempo de vocês, mas é do tempo da irmã. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Aí ele começa a ficar, morreu queimada no fogo e tal. Rapaz, as pessoas oravam e choravam. E aí eu me peguei um dia, ouvindo isso, eu comprei o LP, era um compacto. Eu comprei. Papai me deu um dinheiro lá, vou comprar a música do Teixeirinha. Aí coloquei lá. Quando eu vi, eu estava começando a chorar. Por coincidência, minha mãe tinha viajado. Não deixa a Camila ouvir isso, não, nem o Bernardo. A minha mãe tinha viajado e eu fiquei com saudade dela. Quando eu fui ouvir aquilo, eu chorando lá. Eu tinha meus 12, 13 anos, assim da idade do Bernardo, 14, e eu chorava. Assim também, há pessoas que, se não tiver uma música bombando, ele não consegue sentir a presença de Deus, porque ele está acostumado com um ritual religioso. Aliás, essas duas músicas novas que nós ouvimos hoje de manhã, eu ia mandar uma mensagem, esqueci de mandar, mas fiquei feliz quando eu vi que repetiram. Nós temos que repetir mesmo, essa música fala o nosso coração. Agora, ela não é responsável para te colocar na presença de Deus. É isso que Elias quer apagar. Existem, irmãos, os irmãos me conhecem, pelo amor de Deus, eu não falo mal de igreja, a igreja tal faz isso, mas eu vejo, existem coisas que tem que te entreter, tem que chamar a tua atenção, para que você fique ligado 100% na presença de Deus. Então tem farol de tudo quanto é jeito, holofote, não sou contra, também não sou a favor, muito antes, pelo contrário. Eu acho que não é por aí. Se você não está na presença do Senhor, porque você está entendendo por que precisa estar, nada vai te fazer ficar. Pode fazer 10 minutos, você pode chorar a música do Teixeirinha, mas você não está emocionado, é nada, você só ficou ali, você foi levado, foi induzido aquilo ali. Nós estamos vivendo tempos que, se nós não fizermos algo que agrade o coração das pessoas, ou que vem ao encontro, né? Porque ao encontro é naquilo que você espera, de encontro é para bater de frente com você, diferente daquilo que você pensa, né? Então, aquilo que vem ao encontro das suas necessidades, que maravilha, como eu gosto, como é bom, faz isso, faz aquilo, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Irmãos, Elias quis apagar isso, porque as pessoas estavam imaginando, e Deus vai agir se houver um ritual. Um amigo meu, pastor Welber, contou que uma vez ele estava lá no interior de Minas, na cidade dele, e trouxeram um pregador internacional. Ele foi ver, porque esse cara era muito famoso, e ele falou, eu quero ir lá ver também, eu quero ter o prazer de estar lá quando ele está pregando. E ele estava ali sentado, e todo mundo esperando, a primeira vez que ele vinha na cidade. Ele era muito famoso, esse pregador, esse pastor, e aí era uma Assembleia de Deus que tem o hábito, né, de dar oportunidades para várias pessoas. E aí deram oportunidade para um irmão, vem aqui dar uma palavra. O irmão veio à frente, e ele pegou o microfone, antes da pregação do pastor, ele pegou o microfone e falou, Jesus é bom, amém? A igreja, amém, porque Jesus é bom.
É bom ou não é bom, irmãos? Amém, é bom. Lá no interior de Minas é bom, né? Jesus é bom. Tudo que eu sei, irmão, Jesus é bom, muito bom. O tempo todo, Jesus é bom. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a você. Jesus é bom. E foi e sentou. O pregador veio e pregou, disse que foi uma mensagem maravilhosa. Na semana seguinte, o pregador não estava lá. Era um culto normal. E quando o pastor fez o apelo, veio uma família, e o caso verídico, e o pai veio, pediu o microfone e falou assim: irmãos, eu estive aqui semana passada, não sei se domingo ou sábado, o culto passado, e eu fui muito impactado, e todo mundo pensou, esse pregador realmente arrebentou. Fui muito impactado, irmãos. Eu estava ali pensando, o que será da minha vida? Será que ninguém é bom nessa terra? Ninguém faz o bem? E aí um irmãozinho ali levanta e Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Sentou. Irmãos, eu fui para casa pensando, se Jesus é bom, por que eu estou assim? Aí Deus começou a falar comigo, eu estou aqui, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Que pregação, irmãos. Jesus é bom. Eu proponho que os novos pregadores, quando vêm aqui, fiquem aqui 5 ou 10 minutos falando, Jesus é bom, Jesus é bom. Não teve ritual, e às vezes nós imaginamos que tem um ritual. Coisas modernas precisam existir, mas nós não podemos agarrar nos rituais modernos, porque o dia que não tiver, irmãos, eu conheci uma igreja que, sem exagero, eu ia muito lá cantar, me convidavam lá, toda semana tinha 2, 3 pregadores diferentes, a igreja vivia abarrotada, lá na Zona Oeste, porque o pastor trazia 4, 5 pregadores, tinha culto todo dia, toda semana, a igreja lotava. Um dia ficou pesado, porque cada um deles ele dava uma oferta, e o pastor falou, não vamos fazer não, a igreja veio a 1/3, porque havia um ritual, aquele vai falar sobre isso, aquele vai falar sobre aquilo, e as pessoas iam. Não é errado, irmãos, não é errado levar pregadores, não é errado levar cantores, o errado é você achar que aquilo será a sua motivação. Em nome de Jesus, Elias sabia disso, que as pessoas estavam acostumadas, porque era um povo idólatra, estava acostumado, tem que fazer dessa forma, tem que fazer daquela forma, se não for assim não funciona, e Elias disse assim, não é do jeito que você imagina. Alguém um dia desse me falou, pastor, eu penso muito que tudo que acontece na nossa vida que nós recebemos é por mérito, se a pessoa não fez por onde, não deve receber. Eu falei assim, então você quer me dizer que por mérito seu Jesus morreu por você? A Bíblia diz que ele morreu por você, sendo você ainda pecador. E comecei a falar sobre isso, a pessoa disse, eu nunca tinha pensado nisso. Disse, quanto menos mérito você tiver, ou achar que tem, mais o Senhor vai te usar. Amém? Terceiro ponto, terceiro derramar, para apagar a confiança do povo nos esforços pessoais. O que esse povo fazia? Quando eles viram que Baal não respondia, eles começaram a se flagelar, se autoflagelar. Eles começaram você lê o texto, se rasgar, se cortar, dizer assim, não, eu tenho que gritar, eu tenho que fazer isso, porque quanto mais eu fizer isso, Deus vai ver que eu estou fazendo a minha parte e vai ter misericórdia de mim. Não, meu amado, Deus já teve misericórdia de você quando lá atrás, sem merecer, você já foi junto com Adão, de Adão para trás, de Adão para frente, você já foi desligado completamente, destituído da glória de Deus, e por misericórdia, Ele arranja um substituto disso, Ele arranja Jesus, sem que eu e você mereçamos, e entreguemos isso. Então, a nossa parte pessoal não vale. Por quê? Porque é uma tendência de nós acharmos, eu faço isso, eu sirvo na igreja, eu dou roupas aos pobres, eu entrego assim, eu faço assado, eu faço
o bem para todos, então Jesus tem um lugar separado para mim. Não, isso são esforços pessoais. Quanto mais nós pensamos nisso, mais nós nos afastamos de Deus. Há um versículo que as pessoas interpretam de uma forma errada. É quando ele imagina que a presença de Deus ou que a fé é mostrado pelas obras, e ele entende obras diferente de obras. Quando nós achamos que a palavra de Deus ensina, olha só isso, que a fé sem obras é morta. Quando ele diz isso, muita gente pensa assim: a minha fé, sem eu fazer alguma coisa, sem eu ajudar os pobres, ela é morta. Mas não é disso que ele está falando. O que ele está dizendo é o seguinte: que adianta você dizer para uma pessoa que está com frio, vá se aquecer, se você não dá para ele o agasalho? O que ele está dizendo é de aplicar a prática na teoria. Ele não está dizendo que se você der agasalho para as pessoas, você é uma pessoa que completou a obra. O que ele está dizendo é o seguinte: como você vai saber que tem fé se você não ora para uma pessoa que está precisando? Como que você vai saber que você tem o dom de curar se você não vai numa pessoa doente e ora por essa pessoa? Como é que você vai saber que você tem dom de evangelismo se você não vai evangelizar? Porque a sua fé, não, eu tenho fé que se orar a pessoa é curar, mas se você não orar, a sua fé é sem obras. É isso que está falando. É isso que o versículo ensina. Amém, irmãos? Pode anotar que é isso. Porque senão seria uma coisa esquisita. Não, eu vou fazer algumas obras e agora eu sou bem visto diante de Deus. Não, ele está dizendo: como é que você vai saber se você pula 3 metros, se você nunca tentou pular 3 metros? É isso que ele está dizendo. Você tem fé? Tenho fé. Fé para quê? Eu tenho fé que eu saio correndo daqui e chego ali em 10 segundos. Você precisa fazer isso para você saber que você consegue. Então, quando nós confiamos nos nossos esforços pessoais, nós afastamos a presença de Deus de nós, no sentido de fazer por nós. Não que Deus deixe de nos amar, irmãos, mas muitas das coisas que nós poderíamos ter a solução imediata, nós não temos. Por quê? Porque nós estamos fazendo com os nossos próprios esforços. E não adianta. Professores de escola dominical, ministradores de louvor, qualquer outra função que você tenha na igreja, se não for por Deus, você não vai conseguir. Isso chama-se unção. Ela não pode faltar na sua vida. A confiança nos esforços pessoais afasta a unção. Porque quando você diz, eu me basto, eu consigo, eu faço, você não precisa da capacitação de Deus na sua vida. Está entendendo? Você pode até pensar diferente disso. Não, mas eu faço e não penso assim. Mas o diabo vai te apertar. Vai lá, você é o tal. Você é o tal. Vai lá, você consegue mesmo. Você é o tal. E você está dando cordas para que o inimigo fomente em você essa ideia de que você consegue fazer porque você estudou, porque você se formou. Irmãos, eu vou falar de mim, tá? Eu não dê muito valor, mas não é a coisa mais importante para uma pessoa. Aí ele faz teologia. Nós temos aqui irmãos que fizeram, que estão estudando, não é disso que eu estou dizendo. Mas isso não significa que você está deixando Deus fazer por você. Você precisa estudar, você precisa conhecer a Bíblia, até para que você possa evangelizar. Uma pessoa vai te fazer uma pergunta e você não vai saber responder. Mas o mais importante é quando eu vejo na pessoa que ele deixa Deus agir na vida dele. Que ele não é uma pessoa orgulhosa, não é uma pessoa vaidosa, não é uma pessoa que diz, eu sei todas as coisas. Quanto mais humilde você for diante de Deus, o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque a presença de Deus me enche. Então esse terceiro derramar é para pagar os nossos esforços pessoais.
nós não podemos controlar. Eu costumo dizer, quando as pessoas dizem assim, eu tenho o Espírito Santo, irmão, está errado, é o Espírito Santo que te tem. Porque quando você diz eu tenho o Espírito Santo, dá a conotação de que você domina o Espírito Santo, que você manda no Espírito Santo, que você fala, faz o Espírito Santo vai fazer. Mas quando ele te tem, você passa para a ferramenta na mão do dono, e ele te usa da forma que lhe apraz a ele, da forma que ele entende que precisa te usar. Então, ao invés de você dizer eu tenho o Espírito Santo, você diz o Espírito Santo tem me enchido, ele tem me dominado. Amém? Eu quero fazer uma proposta nessa noite. Nós vamos, nesse momento, todos nós, a começar de mim, nós vamos nos humilhar perante o Senhor. E essa humilhação nós vamos nos humilhar ajoelhados, sentados, deitados, em pé, a forma que você... Eu proponho que nós nos ajoelhemos. Para aqueles que não podem, você fica sentado e faz. Eu proponho. Não estou te obrigando, estou te propondo. Eu vou fazer isso também. E humilhar em quê? Senhor, sonda o meu coração. Primeira coisa que você vai pedir. E vai esperar uns 30 segundos, ou 1 minuto, e você vai dizer, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, mas em vez de caminho mau, você diz, algumas dessas coisas. Eu tenho sido ligado em rituais, em esforços humanos, e esses esforços humanos, eu posso abrir um leque aqui enorme. Você está acordando cedo para ganhar o pão, está deixando de orar ao Senhor, deixar Deus te confiar a Deus, deixando de confiar a Deus o seu sucesso. Ao justo Ele dá, enquanto dormem. Você não está conseguindo resolver as suas questões financeiras, pessoais, familiares, porque você está tentando com esforço próprio. Experimente largar, abandonar na mão de Deus. Se você tem falado sobre isso toda semana, eu te proponho um jejum de falar sobre isso. 1 semana você não vai falar sobre isso que você está buscando. Eu te proponho, faça, eu já fiz isso. Um jejum, não vou falar, vou apagar, vou jogar no mar do esquecimento, como alguns dizem, eu vou largar. Eu vou me pegar nas coisas de Deus. E o que é coisa de Deus? Não, os trabalhos de Deus, você tem que trabalhar. Não, nas coisas de Deus é no sobrenatural de Deus, naquilo que vem do céu. Então nós vamos nos ajoelhar e vamos dizer, Senhor, se eu tenho buscado rituais, se eu não tenho tido motivação para estar na igreja, motivação para orar, domingo que vem, 8 da manhã, nós estaremos aqui orando, consagrando a nossa vida. Eu gostaria de ver gente aqui, gente ali fora esperando, gente aqui no corredor. Nós temos quantidade de pessoas para estarem aqui enchendo. Eu gostaria que nós estivéssemos chorando, que nós estivéssemos aqui clamando. Deixa Deus agir na sua vida. E deixe de fazer os seus esforços pessoais que estão te cansando. A minha proposta é que nós comecemos esse ano, a partir de agora, março, abril, nós comecemos a confiar mais os nossos esforços em Deus. Quantos aqui, não preciso me dizer o que é, quantos aqui tem alguma coisa que precisa ser resolvida, que você está lutando, está buscando e ainda não teve a solução? Levanta a sua mão assim. Dá uma olhada para trás, Tiago. Levanta a mão, levanta bem alto. Olha quanta gente. Eu creio, irmãos. Olha para mim. Eu também estou. Eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver, irmãos. E eu vou dizer para vocês, eu não tenho a menor ideia como eu vou resolver. Mas eu conheço o Deus que me colocou aqui. Eu conheço o Deus que já me curou, já me libertou. Eu conheço o Deus que tem falado comigo e com você. É o mesmo Deus. Aqui tinha 2, tinha o Baal e tinha o Deus de Elias, mas nós só temos um, nós não temos o de Baal.
Eu quero desafiar, esse é o termo, quero desafiar você, que esta semana você faça um jejum. Não é certo eu falar isso, tá, meu irmão? Jejum é de alimento, mas você faça, dê um, como é que chama? A gente pode falar, uma pausa, dá um time aí, pronto, dá um time nisso, dá um tempo nisso, que está, você que levantou a mão, então, eu inclusive, dá um tempo de dizer assim, Senhor, você só vai orar assim, eu não tenho a menor ideia, não sei fazer, estou te entregando. Você topa fazer isso? Só 4 que levantaram a mão, todos topam mesmo? Topam. Vamos fazer? Vocês querem contar comigo? Posso ajudar vocês em oração? Amém. Quantos podem me ajudar em oração, algo que eu preciso resolver? Quantos podem? Amém. Alguém um dia disse, o pastor tem que ter um ombro para 200, e às vezes ele encontra nenhum ombro em 200, né? Não estou lamentando não, irmãos, mas imagine quanta carga cada um de nós recebe, inclusive eu não sou um super homem, eu sou só um pastor, estou pastor, estou pastoreando. Nós vamos nos ajoelhar agora, e vamos ficar um minuto em silêncio, mas não é em silêncio assim, cuidado para não dormir e roncar, não é esse silêncio, é o silêncio que você primeiro vai perguntar, Senhor, sonda o meu coração. Quando você falar isso e ficar em silêncio, você vai sentir coisas diferentes. Alguns vão sentir algum arrepio, outros vão sentir, não vou sugestionar você, mas cada um tem alguns vão chorar, não por causa do Teixeirinha, vão chorar. Outros vão ficar, parece que estão tendo alguma visão espiritual, e pode ser que estejam. Dá um minuto aí, Deus está sondando o nosso coração. Estou muito feliz que a nossa igreja está buscando o genuíno evangelho. Nós temos buscado isso. Ainda não conseguimos, mas já temos muitos passos à frente. E eu quero mais. Quantos querem mais? Vamos orar. E depois disso você começa a falar com Deus aí, Senhor, vai arrancando. Ele vai te lembrar, ok? E na medida que ele for te lembrando, você vai falando, pode arrancar, pode tirar, pode jogar fora.